Olá, ouvinte! Bem-vindo ao nosso podcast Estude Aqui. O tema escolhido da semana foi função afim. Esperamos que goste. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Neste tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. Bom, vamos falar de gráficos. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos x e y. Dessa forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. Por exemplo, para construirmos o gráfico f de x é igual a 2x mais 3, vamos atribuir valores arbitrários para x, substituir na equação e calcular o valor correspondente para f de x. Podemos começar com uma tabela para os valores de x iguais a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo esses valores na função, temos f, entre parênteses, menos 2 é igual a 2 vezes, entre parênteses, menos 2 mais 3 é igual a menos 4 mais 3 é igual a menos 1. f, entre parênteses, menos 1 é igual a 2 vezes, entre parênteses, menos 1 mais 3 é igual a menos 2 mais 3 é igual a 1. f, entre parênteses, 0 é igual a 2 vezes 0 mais 3 é igual a 3. f, entre parênteses, 1 é igual a 2 vezes 1 mais 3 é igual a 5. f, entre parênteses, 2 é igual a 2 vezes 2 mais 3 é igual a 7. Os pontos escolhidos e o gráfico da f, entre parênteses x, são apresentados na imagem abaixo. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo x. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo y. Quando a função afim apresentar o coeficiente angular igual a zero, ou seja, o a igual a zero, a função será chamada de constante. Nesse caso, seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x. Por exemplo, f de x igual a 4. Uma função é crescente quando, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da f de x será também cada vez maior. Já a função decrescente é aquela que, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da f de x será cada vez menor. Para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do seu coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, se a for maior que zero, a função será crescente. Ao contrário, se a menor que zero, a função será decrescente. Mas não pense que função afim é desnecessária, já que ela é muito aplicável em nosso dia a dia. Vamos para um exemplo prático. Uma pessoa paga um plano de celular com um valor fixo e um valor variável, dependendo do uso de ligações, é claro. O valor fixo é de R$ 30 e o custo da ligação é de 5 centavos por minuto. Logo, temos a seguinte equação: f de x igual a 0,05x mais 30. Se a pessoa exceder 10 minutos, teremos que x é igual a 10. Logo, f de x igual a 0,05 vezes 10 mais 30 igual a R$ 30,50. Um segundo exemplo seria: uma transportadora de cargas cobra um valor fixo de R$ 15 mais um valor de 50 centavos por quilo de massa. Utilizando a função temos f de x igual a 0,50x mais 15. Se a carga tiver 12 kg, nossa função fica da seguinte maneira: f de x igual a 0,50 vezes 12 mais 15 igual a 21. Deste modo, o preço desta carga seria de R$ 21. Portanto, conclui-se que com a função afim, você pode prever o preço de um produto após determinado tempo, se seu comportamento for linear. E assim encerramos nosso podcast de função afim. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu comentário e divulgar com os amigos. Todas as informações desse podcast foram retiradas do site Toda a Matéria, Direitos Autorais reservado a Rosimar Gouveia, professora de Matemática e Física.